Eles dizem que o sangue é mais espesso que a água. É uma frase bonita, frequentemente moldada em quadros de sala de estar para decorar a prisão onde você foi criado. Fomos condicionados a acreditar que o núcleo familiar é o porto seguro supremo, o único lugar onde segredos, falhas e sonhos seriam protegidos de forma incondicional. No entanto, isso não passa de uma ilusão reconfortante. Maquiavel, com sua visão aguçada sobre o poder, compreendia uma realidade muito mais brutal e aterrorizante. Sua família pode ser o serviço de inteligência mais perigoso da sua vida. Pelo simples fato de compartilharem o seu DNA, muitos familiares sentem-se no direito de participar da sua destruição ou, no mínimo, da sua estagnação. Eles não enxergam seus limites como fronteiras de respeito. Eles os veem como atos de traição ao clã. Enquanto você busca acolhimento, eles estão coletando dados. Enquanto você busca conselhos, eles estão mapeando as suas fraquezas para futuras negociações de poder. Cada segredo entregue na mesa da cozinha é uma lâmina que você mesmo amola e coloca na mão de quem tem o acesso mais livre às suas costas. Você se sente exausto, não porque a vida é difícil, mas porque está dormindo em um acampamento inimigo acreditando que está em casa. Existem 7 informações específicas que você nunca deve abrir para as pessoas que o criaram. Compartilhar o detalhe errado não custa apenas o respeito deles. Você estará entregando o bisturi exato que eles usarão para dissecar sua trajetória. Prepare-se, pois o segundo item desta lista explicará perfeitamente por que você se sente tão exausto após passar um tempo com eles. Deixe que pensem que o conhecem, mas nunca permita que vejam a planta baixa do seu castelo. A primeira revelação perigosa diz respeito às suas ambições mais profundas, ao seu real patamar financeiro e, principalmente, à sua estratégia para conquistar a independência total. Você assume que sua família quer o seu sucesso, e eles querem, mas apenas até certo ponto. Na psicologia, a unidade familiar é vista como um sistema homeostático, quase como um cartel biológico que sobrevive através do equilíbrio. Cada membro recebe um papel: o filho de ouro, o bode expiatório, o cuidador ou o fracassado. Quando você começa a tomar atitudes que rompem violentamente com o papel que lhe foi designado, você ameaça a sobrevivência do sistema. Se você anuncia que está acumulando riqueza ou planeja mudar-se para o outro lado do mundo para cortar dependências, espera aplausos, mas receberá sabotagem. Essa sabotagem raramente vem com malícia explícita, mas sim disfarçada de preocupação zelosa. Eles dirão: tem certeza que esse investimento é seguro? Você está mudando demais. Ou só não queremos ver você sofrer. Ouça bem o veneno. Eles revestem o pânico da perda de controle com a linguagem da proteção. Eles querem cortar suas asas e chamar isso de cobertor quente. Observe a história de Cosimo de Médici, o arquiteto da dinastia mais poderosa da Renascença. Cosimo possuía uma riqueza incompreensível, mas como ele se apresentava à família e ao público? Ele montava uma mula e vestia roupas simples. Ele sabia que ostentar sua real capacidade geraria inveja entre os seus. A inveja é o mais íntimo dos pecados. Ela não floresce entre estranhos, mas entre iguais, irmãos e primos. Ao revelar sua grande estratégia, você convida opiniões não solicitadas e cálculos sobre o que o seu triunfo significa para o status deles. Pare de buscar a bênção deles. O poderoso executa a conquista e deixa que os resultados falem por si. A segunda regra é a que a maioria quebra e a que mais destrói indivíduos. Nunca confesse suas vulnerabilidades psicológicas profundas, seus traumas de infância ou os ressentimentos reais que guarda contra eles. A cultura moderna vendeu a fantasia de que, se você sentar com seus pais e explicar como eles o machucaram, haverá um despertar profundo e uma cura coletiva. Esqueça isso.
Ao entregar o mapa das suas feridas, você não está dando uma ferramenta de cura, mas sim munição. Maquiavel escreveu que um governante nunca deve construir fortalezas contra seu próprio povo, pois elas se tornam prisões. Quando você expõe suas fraquezas, você acha que está construindo uma ponte. Na verdade, está mostrando exatamente onde seus muros são mais frágeis. Em um conflito familiar inevitável, o ser humano recorre às armas mais primais. Se você confessou que seu maior medo é a solidão, observe o que acontece quando um irmão ou genitor se irrita. Eles não debaterão o problema atual. Eles mirarão na ferida. É por isso que ninguém aguenta você. Eles usarão sua confissão com a precisão letal que só um parente possui. Um estranho pode te insultar e você ignora. Um familiar sabe deslizar a faca entre as costelas porque você desenhou o alvo para eles. Adote uma postura de soberania emocional absoluta. Cure-se com profissionais ou em silêncio. Não leve seus pedaços quebrados para quem os quebrou pedindo conserto. O terceiro segredo é talvez o mais negligenciado e o que mais gera divórcios silenciosos: os mecanismos internos da sua vida a dois. Maquiavel ensinava que um príncipe que pede auxílio a forças estrangeiras para resolver conflitos internos em seu principado acaba por se tornar escravo dessas mesmas forças. Quando você leva os problemas do seu quarto para a mesa da cozinha dos seus pais, você está cometendo exatamente esse erro geopolítico. Entenda a mecânica da triangulação psicológica. No calor de uma discussão, você busca validação, não solução. Você telefona para sua mãe ou seu irmão e despeja uma versão unilateral dos fatos, onde você é o mártir e seu parceiro é o vilão. Para você, isso é uma catarse momentânea. Para eles, é um relatório de danos. O problema é biológico. Você possui oxitocina e histórico de intimidade com seu parceiro, o que permite que seu cérebro realize a limpeza do ressentimento através do perdão. Sua família não tem esse acesso. Eles guardam a imagem do seu parceiro como o agressor da felicidade do filho do sangue. Enquanto você já está fazendo planos para as próximas férias, seu pai ainda está mentalmente afiando uma adaga para o próximo jantar de domingo. Você plantou uma erva daninha que crescerá na escuridão dos comentários passivo-agressivos por décadas. Além de envenenar o ambiente, ao desabafar, você emite um sinal de incapacidade de governança. Nas leis do poder, quem não resolve seus próprios problemas em casa não é digno de liderar fora dela. Ao pedir intervenção ou consolo, você regride à posição de criança, autorizando seus parentes a se tornarem juízes do seu casamento. Você abre um precedente perigoso: o direito de opinião. Uma vez que você abriu a porta para que eles opinassem sobre uma briga, você nunca mais poderá fechá-la quando eles decidirem opinar sobre como você gasta seu dinheiro, como educa seus filhos ou onde escolhe morar. Você destruiu a sacralidade do castelo. Se o seu parceiro é um erro, corrija-o ou saia dele. Mas nunca use sua família como ferramenta de gestão de danos. No momento em que você convida o exército da sua linhagem para lutar contra o seu cônjuge, você não ganha a guerra. Você apenas destrói o terreno onde deveria construir seu império. Trate sua relação como um Estado soberano. Se houver crise, resolva com diplomacia interna ou com um terapeuta. Alguém que não terá que sentar-se à mesa no próximo Natal. Mantenha uma fachada de unidade absoluta. Se o mundo exterior, incluindo seu próprio sangue, perceber uma rachadura na sua aliança, eles não tentarão consertá-la. Eles colocarão uma alavanca nela para ver o tamanho do estrago que podem causar. A necessidade humana de ser compreendido é um vício que destrói estrategistas. À medida que você estuda, viaja e evolui, sua visão de mundo colidirá frontalmente com os dogmas da sua linhagem. Talvez eles sejam conservadores e você tenha se tornado um liberal radical.
Talvez eles sejam religiosos fervorosos e você tenha encontrado a verdade na ciência fria ou no estoicismo. Anunciar sua descoberta é um ato de arrogância juvenil que só gera desgaste desnecessário. Para sua família, sua nova filosofia não é uma evolução intelectual, é uma traição aos ancestrais. Eles ouvirão sua explicação e sentirão que você está dizendo: tudo o que vocês me ensinaram é lixo. O ego familiar é uma entidade coletiva que não aceita desertores. Siga o conselho de Robert Greene. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se o jantar de domingo exige uma oração, baixe a cabeça e respeite o ritual. Isso não te torna um hipócrita, te torna um infiltrado. Guarde sua energia mental para construir seu império, não para tentar converter pessoas que passaram 50 anos reforçando as mesmas paredes mentais. A liberdade intelectual é um tesouro que deve ser desfrutado na solidão ou com seus verdadeiros pares, nunca com aqueles que têm o poder de te rotular como o louco ou o perdido da família. O quinto segredo é: nunca revele as métricas exatas da sua soberania financeira. Não explique seus fundos de reserva ou investimentos ocultos. Somos ensinados que a família é uma rede de segurança coletiva, mas no mundo moderno, isso é uma sentença de morte financeira. O dinheiro é o maior tabu e o maior destruidor de laços sanguíneos. No momento em que os números da sua conta bancária se tornam de conhecimento público na família, você deixa de ser um parente e passa a ser um plano de previdência. Existe uma tendência parasitária em sistemas familiares disfuncionais. Se você tem dinheiro de sobra, os outros membros sentem-se no direito de equilibrar a balança. O primo que não quer trabalhar pedirá um empréstimo que nunca será pago. A tia em dificuldade financeira verá em você a solução mágica. E o pior, se você ajudar uma vez, criou uma obrigação eterna. Se você se recusar ajuda, você é o egoísta que esqueceu as origens. Maquiavel entendia que a generosidade pública é um caminho rápido para o ódio, pois você nunca conseguirá satisfazer a todos. Ele observou que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. O dinheiro aciona a parte mais primitiva do cérebro, atropelando a lealdade. Se sua família sabe que você possui um colchão financeiro robusto, a relação deles com o risco muda. Eles se tornam descuidados, esperando que você segure as pontas se algo der errado. Mantenha um estado de pobreza estratégica. Reclame das contas. Fale sobre como o mercado está difícil. Mantenha um carro condizente com o que eles esperam de você. Seus verdadeiros ativos devem estar em contas que eles não acessam, em investimentos que eles não entendem e em bens que eles não veem. O dinheiro que ninguém sabe que você tem é o único dinheiro que realmente te pertence e que pode te salvar em uma emergência real. O sexto segredo é o cemitério dos seus arrependimentos passados. Todos nós temos um quarto escuro, decisões das quais não nos orgulhamos, atalhos morais que tomamos ou erros de julgamento que poderiam arruinar nossa reputação se expostos. A tentação de confessar esses pecados para a família vem de um desejo infantil de absolvição parental. Você quer que eles digam: eu te perdoo, você ainda é meu menino. Sua família não é um padre em um confessionário. Eles são um júri que nunca encerra a sessão. Ao confessar uma transgressão sombria, você altera permanentemente a lente pela qual eles o enxergam. O cérebro humano é uma máquina de detecção de ameaças. Se você admite um ato impiedoso, eles se perguntarão subconscientemente: se ele fez isso com um estranho, o que faria comigo? Eles podem até perdoar da boca para fora, mas aquela informação será armazenada no dossiê mental que eles mantêm sobre você. Em uma discussão futura, aquele seu erro de 10 anos atrás será ressuscitado como prova de que você sempre foi mau caráter ou nunca teve juízo. Mantenha sua imagem de virtude intacta perante o clã. Maquiavel afirmava que o príncipe deve parecer virtuoso,
mesmo que precise agir de forma contrária para manter o estado. Sua família é o seu público mais crítico. Se você precisa de catarse, procure um estranho, um terapeuta. Ou escreva e queime o papel. Nunca dê a quem tem seu sobrenome a chave do seu porão. Se você destruir a imagem de pessoa íntegra que eles têm de você, você perderá o terreno moral para sempre. E toda a sua autoridade futura será questionada com base nas suas confissões passadas. Esta é a lei final e a que exige maior disciplina. Quando você finalmente entende o jogo, quando percebe que sua mãe usa o choro para manipular, que seu pai usa o silêncio para punir e que seus irmãos competem por migalhas de atenção, sua primeira reação é denunciar. Você quer ser o profeta que revela a verdade. Não faça isso. No momento em que você diz, eu sei o que você está fazendo, você perde o elemento surpresa. Você força os manipuladores a se tornarem mais sofisticados, ou pior, a se unirem contra você como o agressor. O sistema familiar prefere a mentira confortável do que a verdade que exige mudança. Observe em silêncio. Use seu conhecimento sobre as dinâmicas deles para se proteger, não para atacá-los. Se você sabe que um convite para jantar é, na verdade, uma armadilha para te pedir um favor, prepare sua desculpa antes mesmo de aceitar. Se você sabe que um comentário ácido é uma isca para te tirar do sério, apenas sorria e mude de assunto. Ao manter sua percepção em segredo, você se torna o único jogador na mesa que vê as cartas de todos, enquanto eles pensam que você ainda está seguindo o roteiro de sempre. Isso é o que Maquiavel chamaria de virtude, a habilidade de moldar o destino sem que os outros percebam que estão sendo moldados. Parar e observar o sistema em silêncio é o teste supremo de um estrategista. Ao dominar estes 7 segredos, você deixa de ser uma peça no tabuleiro para se tornar o jogador que ninguém percebeu que está na sala. Mas ao chegar neste ponto, você deve sentir um frio no estômago, um desconforto que não pode ser ignorado. É o choque entre a lealdade cega que lhe foi ensinada e a autonomia brutal que a realidade exige. Você percebe que as correntes mais difíceis de quebrar não são feitas de ferro, mas de gratidão mal direcionada e dívidas emocionais que nunca foram contraídas por você. Neste exato momento, você se encontra em uma encruzilhada. De um lado, o caminho da exposição total, onde você entrega suas chaves e espera que a bondade alheia não as use para trancar sua cela. Do outro, a trilha solitária e poderosa do soberano, aquele que ama sem se deixar devorar, que protege sua essência e que entende que a verdadeira diplomacia familiar exige um passaporte que só você possui. Se você chegou até aqui, você já não faz mais parte da massa. A maioria das pessoas desligou este vídeo nos primeiros minutos, sufocada pelo desconforto de ter seus ídolos domésticos questionados. Elas preferem a segurança da corrente ao risco da liberdade. Mas você ficou. Você suportou a frieza da verdade maquiavélica e por isso eu te reconheço. Você não é mais apenas um espectador. Você é um estrategista em formação, alguém que entendeu que o amor verdadeiro só sobrevive onde o poder é respeitado e os limites são claros. A pergunta que fica, flutuando no ar como uma fumaça densa, é esta: se você precisa construir muralhas tão altas para proteger quem você se tornou das pessoas que te deram a vida, você está realmente vivendo a sua própria história ou está apenas gerenciando as ruínas de uma narrativa que nunca foi sua? A família é o primeiro estado que governamos, mas é também a primeira prisão da qual precisamos fugir. Agora, eu te convido a um ato de rebeldia silenciosa. Se você compreendeu que o seu silêncio é o seu escudo, escreva nos comentários a frase: o castelo é meu, e as chaves também. Não explique o porquê. Deixe que os outros se perguntem o significado, enquanto nós, que entendemos o código, nos reconhecemos no anonimato.
E inscreva-se neste canal se você decidiu que a partir de hoje a sua soberania não é negociável. E mais, ao apertar o botão de gostei, você verá surgir o botão de hype. Eu te desafio a pressionar esse botão agora. Não é apenas por um algoritmo. É um ato simbólico de resistência e consciência. É o sinal de que você está enviando esta mensagem de despertar para mais mentes prontas, um grito de rebeldia contra a mediocridade imposta pelo sangue. Mas para aqueles que sentem que apenas observar não é o suficiente, eu faço um convite que é, na verdade, um teste de compromisso. Tornar-se membro deste canal não é sobre benefícios exclusivos, é sobre selar um pacto com esta filosofia de poder. É para quem decidiu parar de ser o personagem secundário na tragédia dos outros para se tornar o arquiteto do próprio império. E se você teve coragem de encarar os segredos que deve esconder, o próximo passo é entender como agir no território inimigo. O vídeo que aparece agora na sua tela é o seu próximo nível de iniciação. Ele contém as ferramentas que completam o que você aprendeu hoje. Clique nele se você ousa descobrir o que acontece quando a máscara da conformidade finalmente cai. Lembre-se, o sangue pode até te dar um nome, mas apenas o seu silêncio te dará o seu destino.